tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio do podcast Conexão Neurodiversa. E hoje nossa convidada especial vai falar um pouco sobre a avaliação neuropsicológica e o seu papel no diagnóstico de autismo e outros transtornos do desenvolvimento. Então eu queria apresentar para vocês ela, que é psicóloga e neuropsicóloga, Tayane Alves. Muito obrigada, Tayane, pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, Carol, por poder estar aqui contribuindo com conhecimento e falando sobre a avaliação neuropsicológica, como ela se tornou importante para o diagnóstico diferencial de autismo e de outros transtornos de neurodesenvolvimento. Espero contribuir com você sobre essas informações relevantes ao comportamento da sua criança, do adulto, e que a avaliação seja aí um norte, um diferencial para você encontrar aí o desfecho, um diagnóstico para sua criança. Tayane, acho que a gente pode começar falando sobre o que é a avaliação neuropsicológica, porque pode ser que tenha alguém assistindo que não saiba o que é uma avaliação neuropsicológica e a sua importância. Então acho que a gente pode começar desse ponto. A avaliação neuropsicológica é um processo de investigação clínica para melhor compreender o funcionamento, o comportamento, as emoções do indivíduo. Então, é uma avaliação que ela investiga ali os processos cognitivos da pessoa, as funções cognitivas, como coeficiente de inteligência, memória, atenção, atribuída aí a um comportamento que pode estar inadequado, que é o comportamento que a gente visualiza, quando tem ali algum déficit, quando tem ali alguma irregularidade. É a primeira informação de demonstração da criança, um comportamento que está inadequado. Então, a avaliação neuropsicológica busca investigar o que tem nesse comportamento e com relação dessas funções cognitivas, do sistema nervoso. Então, quando o pai e a mãe percebem que a criança ou adolescente está com alguns comportamentos ou o desenvolvimento está bem diferente, daqueles desejados, dos marcos do desenvolvimento, é importante que essa família procure uma clínica, uma equipe terapêutica especializada para ajudar no diagnóstico, e a avaliação neuropsicológica é um dos principais aliados para isso, No último podcast que nós fizemos com o neuropsiquiatra, ele falou da importância, da avaliação neuropsicológica no processo de diagnóstico. E muitas vezes é através da avaliação neuropsicológica que a gente descobre diversos transtornos, Então, eu queria que você comentasse, assim, pontualmente, quais são os transtornos que você pode analisar e identificar, durante a avaliação neuropsicológica. Atualmente, nós temos aí, Carol, a equipe multiprofissional e a equipe médica contribuindo muito para esse olhar, olhando a avaliação neuropsicológica como um processo importante para essa investigação diagnóstica. Então, a avaliação, todo o processo da avaliação, ela contribui para um diagnóstico, um fechamento de autismo, do TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou de um transtorno de aprendizagem. Então, a avaliação, ela busca direcionar para esse diagnóstico, Não só esse, mas também um transtorno de ansiedade, uma depressão, porque a avaliação neuropsicológica, ela também avalia a afetividade e a personalidade. Falando nisso, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o processo da avaliação neuropsicológica. Porque a avaliação neuropsicológica, muitas vezes, ela é indicada porque o médico ele precisa desse complemento, mas muitas vezes porque a família também precisa desse processo de aceitação, precisa de alguns resultados para corroborar todo aquele diagnóstico. Então, eu queria que você explicasse para a gente como funciona uma avaliação neuropsicológica. Existe um início, um meio e um fim? O que os pais podem esperar? Quantas sessões são necessárias? Existe uma média, uma regra? Conta pra gente como é que funciona. Então, Carol, a avaliação neuropsicológica, ela consiste em algumas etapas, sim. Então, nós temos aí a entrevista de anamnese, que é uma entrevista inicial, realizada com os pais, cuidadores ou, se é adulto, com a própria pessoa. Então, ela visa aí rastrear comportamentos, sintomas, para direcionar a avaliação. Então, decorrente da demanda que vai trazendo, que a pessoa vai trazendo, vai direcionando a avaliação neuropsicológica, a fase de testes, para um caminho até chegar no desfecho. A segunda etapa é a fase de teste propriamente dita. Ali é utilizado testagens padronizadas para poder investigar como é o funcionamento daquela memória, da atenção, qual é a atenção que pode estar comprometida, também
investiga ali qual é o coeficiente de inteligência daquela pessoa, o QI, que é importante a gente mensurar também. E a parte da devolutiva, que é a fase final. Então, na parte da devolutiva, a gente emite o relatório para entregar para as pessoas ali o resultado e fazer também o direcionamento de tratamento. O que a avaliação encontrou ali que é importante a pessoa seguir. A avaliação neuropsicológica ela tem uma importância, essa fase final, porque direciona o tratamento da pessoa. Se torna ali um tratamento individualizado, direcionado para as dificuldades encontradas. Aproveitando que a gente está falando desse assunto, eu queria que você comentasse um pouco da importância da avaliação neuropsicológica no que diz respeito ao diagnóstico diferencial. Muitas vezes a gente tem uma criança com sinais claros de autismo, mas que pode ter algumas outras coisas associadas, como um TDAH, uma deficiência intelectual, que só por uma observação direta talvez não conseguisse ser definido. E aí, na avaliação neuropsicológica, surgem essas comorbidades. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse assunto específico, da importância desse diagnóstico mais completo. Então, Carol, a avaliação neuropsicológica ela é muito importante para um fechamento de um diagnóstico, sim. Mas também para rastrear se aquele comportamento pode ter um outro transtorno associado, né? Então, assim, às vezes tem um diagnóstico de autismo e tem algum outro comportamento que os critérios diagnósticos não justificam. Então, pode existir, sim, uma dupla excepcionalidade, uma criança com transtorno do espectro autista associada ao TDAH ou uma deficiência de desenvolvimento intelectual. Então, isso pode acontecer dentro da avaliação. Além disso, com a avaliação neuropsicológica, a gente consegue identificar também qual é o nível de suporte da criança com autismo, certo? Isso mesmo. Na avaliação neuropsicológica, diante de todas as testagens que nós realizamos, comportamento adaptativo é uma das funções, né, é uma das habilidades que a criança ou adolescente pode desenvolver ou não. Então, através dessa análise, a gente consegue perceber se ali é um autismo de suporte nível 1, né, que exige ali pouco suporte para as atividades de vida diária, ou se ele está enquadrado ali no suporte de nível 2, onde a criança ou adolescente ele precisa de um suporte maior, de uma atenção e supervisão maior para as atividades de vida diária, ou um nível de suporte 3, que é bem comprometido, né, e precisa de muito suporte, precisa ali de uma ajuda e de uma supervisão muito mais intensa que os outros níveis. E com isso a gente vê a importância, né, da avaliação neuropsicológica nesse processo de diagnóstico. Então a gente vê muitas pessoas que às vezes estão perdidas, estão preocupadas com o desenvolvimento do filho, mas não sabem exatamente o que fazer, que profissional procurar. Na minha concepção, a avaliação neuropsicológica está no topo da cadeia de coisas que precisam ser feitas, né? Então, a gente começar por essa avaliação minuciosa de comportamento, de memória, de inteligência, de raciocínio, uma avaliação das emoções, tudo isso vai permitir que a gente tenha uma visão, né, um panorama geral de como que está o desenvolvimento daquela criança e assim consiga chegar com mais facilidade num diagnóstico, né? Que não necessariamente vai ser fechado logo de início. Muitas vezes a gente não vai ter o diagnóstico logo de cara ali na primeira avaliação neuropsicológica, certo? Exatamente, Carol. Em alguns casos, nós precisamos pedir, inclusive, uma reavaliação depois de 1 ano ou 2 anos para entender melhor aquele funcionamento. Mas a maioria dos casos de avaliação neuropsicológica, a gente consegue encontrar ali um desfecho, um direcionamento para um tratamento direcionado individualizado, sim. Perfeito, Tayane. Acredito que a gente abordou aqui os principais pontos sobre a avaliação neuropsicológica. E eu queria te agradecer porque você veio hoje, trouxe todo esse conhecimento que eu acredito que pode transformar a realidade de muitas famílias. E eu queria te agradecer. E se você ficou com alguma dúvida ou se identificou com os temas abordados nesse podcast, procure pelo nosso atendimento para que nós possamos te ajudar ainda mais. Queria agradecer também a audiência, a todo mundo que assistiu esse podcast até o final e dizer que vocês são muito importantes para o crescimento desse trabalho que nós fazemos de conscientização e de impulso no processo de inclusão. Muito obrigada a todos e até o próximo podcast.